De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Respeito a essa turminha, né, Carol? É verdade. Hoje, 18 de maio, Serginho, é o Dia Internacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, só para vocês terem uma ideia da importância dessa mobilização, 4 crianças são abusadas por hora no Brasil. Ou seja, são 9h45 da manhã. Considerar, 3 já foram. Até às 10, mais um. E é para falar sobre esse assunto, né, que eu recebo aqui, juntamente com você, juntamente com o Serginho, a delegada da Polícia Civil, Yara França Camargos, a psicóloga Cida Mota e a cientista política Viviane Pettinelli, que estão aqui representando, que está representando o Ministério Infância Protegida. Muito bom dia, queridas. Bom dia. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, meninas. Que grupo maravilhoso de mulheres. Adorei, adorei. Triste falar dessa realidade, né, gente? Sim. Mas vocês vão vir aqui, mas depois vocês vão voltar aqui. Eu profetizo que vocês vão voltar aqui para falar que o número acabou, que não tem mais. Né? Nós cremos nisso, né? Eu creio que o trabalho realizado por cada uma é justamente para coibir, para reduzir esse tipo de índice que hoje tem sido real. Né? Eu quero perguntar para vocês, o que vocês têm visto, Vivi aí também, como cientista política, observando esse processo, o que você tem visto, esse aumento ou não? Em pleno século XXI, eu pergunto para você como delegada, o que você tem observado? As crianças serem abusadas no século XXI. E como psicóloga, a mente dessas pessoas diante dessa realidade. A gente não deveria estar tendo mais consciência e tendo uma atitude diferenciada? Pode começar, Vivi. Como veterana, né, Carol, no programa. Eu falei que se eu faltar, a Viviane pode me substituir. Tão nova, mas aqui veterana. Veterana. A Yara também já veio aqui algumas vezes. Sim. E a Cida, é a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Primeira de muitas. Primeira de muitas. Obrigada. Então, sim, nós observamos, né, que há um aumento. Não sabemos se esse aumento ele é de fato um aumento real ou um aumento decorrente da disseminação da informação, né, e dos canais de denúncia. Então, as pessoas hoje, elas já sabem denunciar, né, e já têm acesso a vários canais de denúncia, o que possibilita também a gente ficar cada vez mais próximo da realidade em relação a esses números, né? Esse tema é um tema extremamente novo no Brasil. Nós começamos a lidar com o enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente a partir da década de 90, né, com leis específicas nesse sentido. Então, nós temos aí, né, 20 e poucos anos, né, tratando do assunto. Então, não sabemos de fato se sempre aconteceu ou se agora está maior, né, o número de casos e o problema está crescendo realmente. Yara ou a Cida, pode comentar também sobre essa pergunta da Carol. Eu acredito que realmente, infelizmente, os casos de abuso estão aumentando, os casos de pedofilia em geral estão aumentando, muito em razão realmente do acesso à informação, principalmente com o acesso à internet, né? Hoje disseminada em todos os lares, a gente tem um problema crônico, estrutural no Brasil, que muitas casas não têm saneamento básico, porém quase todas têm acesso a um celular com internet. Ou seja, com o dia a dia corrido dos pais, da família, as crianças ficam muito deixadas a sós e muito largadas, digamos assim. Então, as crianças têm acesso a esse mundo que é bacana, que é instrutivo da internet, porém também muito perigoso quando é acessado sem supervisão. Por outro lado, também temos muitos canais de denúncia atualmente. E hoje, com as denúncias anônimas, com o Disque 100 e o Disque 181, com essa possibilidade das pessoas intervirem de forma proativa sem serem identificadas, aumentaram demais os números de denúncia. Então, tem esses dois fatores, desse acesso à informação com a internet e o acesso das pessoas aos canais de denúncia. Sim, Carol, Serginho.
a gente tem percebido o aumento dessa violência mesmo entre a criança e o adolescente e um adoecer psicológico devido a essa ausência dos pais mesmo, de que muitas das vezes deixa essa criança sobre a supervisão de outra pessoa que acaba não tendo realmente a supervisão que a criança precisa. Então, por essa negligência que essa criança tem de não ter esse cuidado, essa proteção, essa orientação, o que pode, o que não pode, a esse acesso, né, tão aberto a essa criança, tem crescido também esse adoecer psicológico e desencadeado as nossas crianças e adolescentes as patologias, como a esquizofrenia, a depressão infantil. Já desde criança. Já desde criança, por causa dessa negligência. Uau! Então, nós vamos colocar para vocês aí, e para que a gente obtenha aqui o comentário, a análise aqui das nossas convidadas, né? Algumas notícias aí veiculadas a respeito desse tema. Então, na tela, por gentileza, essas notícias para a gente mostrar para você essa realidade tão dura aí São números relacionados aí à exploração infantil, né, Serginho? Verdade, dados alarmantes, olha só. E também, olha lá, homem é preso após oferecer maçã para estuprar menina de 8 anos em São Paulo. Tem uma próxima. Pai é preso acusado de estupro após filha relatar abuso em bilhete. É triste, né, da gente falar, né? Pai, né? O pai. Isso. Aquela outra ali. Essa outra ali nós não conseguimos ler. Tá difícil aqui. Rapaz, ali é mais uma também de denúncia. Rapaz é preso acusado de estuprar a própria irmã de 12 anos. Uau! Mais uma menina de 12 anos marca encontro pelas redes sociais e é abusada por 2 homens. Não, interessante. Olha a faixa etária, né, Serginho? Você vê que não está tendo essa supervisão que foi comentada para ela poder chegar para marcar um encontro. O pai, que deveria proteger, abusando da filha também. O irmão dentro da irmã. Dentro desse caso, aí eu queria perguntar para a Yara. Ontem foi deflagrada uma operação em todo o país e aqui em Minas Gerais foram mais de 60 ações no combate, né, a essas ações pornográficas. Tem surtido também esse efeito, como a Vivi falou, os números aumentam porque dá-se ali maior acesso às pessoas que denunciam. Mas essas ações, elas também estão conseguindo assim, obter um resultado expressivo para coibir esse tipo de ação pela internet, pornografia, doutor? Com certeza, é o que a gente tenta, né, todos os dias. A operação ontem, chamada Luz da Infância 2, ela foi uma continuidade da operação deflagrada ano passado, Luz da Infância, e foi uma operação conjunta de todas as polícias civis de todos os estados. A gente conseguiu um trabalho muito bacana no Brasil inteiro, onde as pessoas foram monitoradas, né, pela internet previamente e identificadas através de investigação virtual com a quebra de IP, localizadas, identificados os endereços e como são milhões de computadores no Brasil, enfim, foi selecionado aquelas pessoas que mais baixavam e compartilhavam pornografia infantil pela internet. E a importância dessa operação, que a gente acredita que é primordial para o nosso trabalho, é o fato de que as pessoas, os abusadores, as pessoas se sentem seguras atrás de um computador dentro de suas casas ou mesmo pelo celular. Muitas vezes as pessoas acreditam que não vão utilizar o computador para atos ilícitos e o fazem pelo celular acreditando que estão seguras cometendo aquele ilícito. E a importância dessa operação é exatamente mostrar que a investigação também está por trás de onde essas pessoas, os abusadores, acreditam que estão seguros, que é pelo meio virtual. E ali no meio virtual é a chamada Deep Web, que é aquela submundo ali da internet, onde esse tipo de crime ele é um pouco mais difícil de ser rastreado, de ser acessado, né? Sim. Um pouco mais, mas chega. Também chega. As pessoas acreditam que pela Deep Web não tem, elas não ficam, não deixam trilhas. Mas, na verdade, todos os acessos à internet deixam trilha de alguma forma e da mesma forma que o crime sempre tenta progredir para não ser identificado, o trabalho policial também progride a fim de chegar a um resultado
satisfatório. Eu pergunto para você, Ciro, eu estava conversando aqui antes de até começar o bloco, eu estava perguntando para a Yara e a doutora comentou que o número de pessoas que tem chegado infelizmente, é um número realmente muito grande de abusos. E aí ela comentou, eu falei, mas os abusadores, eles chegam às vezes com um sentimento de arrependimento, alguma coisa assim? E ela comentou que não. Às vezes, eles tentam justificar em cima de uma psicopatia, algum problema. Isso tem a ver, todo caso de abusador ou não, tem gente que é sem vergonhice mesmo, é falta de caráter mesmo, mas existe também alguma coisa que pode ser físico mesmo, pode ser um problema orgânico da pessoa, psicológico. Explica pra gente, uma patologia mesmo? Sim, Carol. Normalmente, o abusador, ele foi abusado. Sim. Né? Então, ele vai repetir aquilo no decorrer da vida. E este abusador, ele já é uma pessoa doente. Sim. Por ele ser doente, na cabeça dele, por causa da patologia, na cabeça dele ele não está fazendo mal, ele não consegue perceber que ele está fazendo mal. Ao abusar dessa criança, desse menor, desse adolescente, na cabeça desse abusador, por causa da patologia, essa doença que foi desencadeada, ele não tem mais empatia pelo ser humano. Ele acha que aquilo, ele está fazendo um bem para a criança, é tanto que o abuso só acontece pela confiabilidade. Primeiro ele ganha a confiança da criança, muitas das vezes da família, para depois ele ter o ato ou a carícia, o toque da criança. Ele, por ser já uma pessoa doente, ele não vai buscar um tratamento de imediato. E normalmente quando ele busca, ele é como se fosse uma maquiagem, ele se maqueia até chegar à próxima vítima. Aí ele, alcançando e tendo o acesso à próxima vítima, ele vai estar repetindo esse ato. Há uma degeneração mental, emocional, ele passa a ser uma pessoa pervertida. E o perverso é difícil o acesso à mente dele. É interessante, né, como a Cida colocou, que 3 em cada 4 são abusados pelos próprios familiares, né, pelo grupo familiar, ou a própria família natural, ou a família extensa, né, tios, primos e tudo. E vem aí a questão da confiabilidade, vem aí essa perda realmente de uma noção, né, quanto à perversidade, porque se é alguém que você ama, se é alguém que você confia, você acha que está fazendo bem e está recebendo bem. E como as nossas crianças e adolescentes, elas não são ensinadas hoje, em sua maioria, em relação a uma educação sexual saudável, elas, desde pequenas, elas não estão aprendendo a cuidar do seu corpo, a prevenir contra essas ações. E aí, se elas são abusadas, né, numa idade muito tenra, elas não conseguem diferenciar o que é, na verdade, abuso do que é, de fato, um cuidado, né, de forma diferente, ou uma prevenção para ela mesma. Então, ela já cresce com uma distorção em relação ao seu olhar para o próprio corpo e ao corpo do outro também. Entendi. Tem alguns números aí relacionados à exploração infantil. Podia colocar o primeiro para a gente na tela para vocês comentarem. 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. O percentual é muito alto. Muito alto. Muito alto. Mais do que os dois terços. De faixa etária seria... Então, temos todas as faixas etárias, porém, em Belo Horizonte, eu posso falar pelas nossas investigações, a grande maioria são menores de 13 anos. Menores de 13 anos. O próximo dado aí importante para que as nossas convidadas comentem para a gente é esse. 24% dos agressores das crianças são seus próprios pais ou padrastos. E 32% são amigos ou conhecidos da vítima. Ou seja, quase 60% está pertinho, próximo, né? Sim. Aí isso, Cida, nessa parte psicológica, assim, do emocional dessa criança, desse adolescente abusado, é como se isso acentuasse ainda mais a dor por ser aquela pessoa que deveria ser de confiança e torna-se o agressor. E isso é o que piora, talvez, os quadros, né? Sim, Serginho. Por quê? Essa criança... ela está sendo cuidada, aquela pessoa que ama é a mesma que abusa.
Então, a gente ensina a criança, a família normalmente ensina a criança que o perigo está lá fora, está na rua, está na escola. E pode ser que esses abusos, ele está começando dentro de casa, é o intrafamiliar, por essas pessoas mesmo que você citou aí. Então, a criança, ela fica ela tem uma dissonância cognitiva. Ele disse que está tudo bem, mas eu não posso contar. Ele diz que todos os pais gostariam que isso acontecesse com os filhos, mas não acontece com outras crianças, com meus irmãos. A criança passa isso na cabeça dela. Acontece só comigo. E pelo fato da relação ser familiar, ser essa pessoa da família, de convivência da criança, porque se não tiver confiança, não vai ter o abuso. Então, a pessoa primeiro ganha a confiança da criança para depois estar cometendo o abuso. E, infelizmente, dentro da família, o perigo é muito grande. Pode acontecer sim, o abusador pode estar lá dentro, aquele que cuida, aquele que leva para a escola, aquele que põe a criança para dormir, aquele que fica com a criança o dia todo. Então, o adoecer da criança é por causa desta dissonância cognitiva, porque ela não tem, né, a maturidade cognitiva formada para decodificar todos esses sentimentos. Por isso é mais adoecedor para ela. Lembrando... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.